Com o fim do teste, Tyson olha seus status para saber o quanto cresceu com todos esses aumentos em suas estatísticas, e vemos um aumento incrível. Seu nível agora é 21, escudo protetor está em 50, pontos de vida em 215, força em 332, inteligência em 170, agilidade em 268, ataque 24 e defesa 29. Com esse aumento, até mesmo o Fantasminha, que viu de tudo no labirinto, sabia que isso é poder demais para alguém no 8º andar. Mas ele já está esperando isso de Tai-san, já que ele enfrentou a sombra de um aventureiro do 20º andar. Depois de ver os status, o sistema aparece anunciando que Oman perdeu um pouco de seu alcance e ofereceu uma recompensa a Tai-san. O Fantasminha percebe que Oman sacrificou uma boa quantia de influência. A recompensa é um anel de validação, aumentando 5 em força e 5 em defesa. Como recompensa por passar em um teste fortalecido, a habilidade por prova de limitações foi adquirida, e seu efeito aumenta os status ao lutar contra um oponente que tenha força semelhante à do usuário. Como de costume, o deus que deu o teste, Oman, oferece um contrato de apóstolo, que é logo recusado por Tai-san com muita frieza. Oman desconta com a resposta, usando sua pequena fonte para jogar água na cara de Tai-san, gerando um momento um pouco hilário. A barreira que o cercava se desfaz, livrando o caminho de saída, e antes de sair, Oman promete um reencontro. Saindo do local do teste, Tai-san fala que subiu até o 20º andar, mas o mais importante foi a informação obtida. Com isso, ele fala que vai avisar aqueles dois para passarem pelo teste. A cena corta para outro local com o teto coberto de espinhos, a sala secreta que tinha como recompensa a tornozeleira resistente, que dá um aumento de 6 em defesa e 3 em agilidade. Poucos momentos depois, o boss do andar já estava morto, e o sistema anuncia que Tai-san derrotou o Marcanda Rutia, que para ele pareceu bem mais fácil do que o esperado. O Fantasminha fala que essa criatura deveria ser mais forte, mas com os status apelões que Tai-san recebeu de Oman, o poderoso Marcanda ficou mais parecido com uma galinha pronta para o abate. A recompensa por finalizar o boss foi obtida, a runa de Marnius, capaz de conceder um atributo para uma arma, que nosso protagonista decide guardar no inventário por enquanto. A recompensa secreta dessa vez foi uma habilidade chamada Toque do Vampiro. Ela suga uma certa quantia fixa de vida do adversário ao atingi-lo, e Tai-san, surpreso por receber uma habilidade como recompensa, diz que essa vai ser uma das boas na hora da batalha. Ele desce de cima da galinha gigante, e diz que já pegou tudo e é hora de acelerar o passo de novo. Restam 8 dias até o retorno à Terra. Tai-san desce as escadas e se depara com hobgoblins, e essas criaturas parecem um pouco mais violentas que as anteriores, pois não perdem tempo em atacar nosso herói de todos os lados. Tai-san fala que ainda está fácil, mas esses hobgoblins são definitivamente mais poderosos que os homens lagarto. O Fantasminha vem dizer que isso aconteceu devido ao líder deles os ter ensinado, e pergunta se Tai-san sabe a quem ele está se referindo. Tai-san percebe facilmente que a Gaia, quem ele enfrentou antes, era o antigo Lord Goblin, o que significa que o atual deve estar em algum lugar desse andar. Faltando 3 dias até o retorno à Terra, Tai-san encontra o boss do andar, um chefe guerreiro hobgoblin que está empunhando tanto um cajado quanto uma espada. Quando ele estava prestes a atacar nosso protagonista com sua magia, Tai-san dá alguns passos e logo em seguida ativa seu manto da escuridão, que o faz desaparecer bem na frente do seu adversário e reaparece logo em seguida atrás dele, o fazendo perder a cabeça com um único golpe de sua lâmina. Frente a um mural semelhante ao do 3º andar, ele diz que está na hora. Ativa sua habilidade de desarmar armadilhas, revelando a passagem secreta que esconde o verdadeiro chefe do andar, que é o atual Rei Goblin. O sistema avisa que o Lorde dos Goblins, Rota, foi encontrado, e de cara o Lorde pergunta se Tai-san foi quem derrotou a Gaia, o que é respondido positivamente com um aceno de cabeça de Tai-san. Rota fala que ao enfrentar um guerreiro como ele, seu antecessor deve ter morrido com um sorriso em seu rosto, e agradece a Tai-san por esse favor. Tai-san, por curiosidade, pergunta qual foi o motivo que levou Rota a tirar a Gaia do trono, e a resposta foi bem simples. Rota diz que se for para perder sua vida, é melhor que seja como líder do que como um qualquer, e diz que deve pelo menos deixar sua marca antes de morrer. Ao ouvir isso, Tai-san percebe que foi simplesmente tudo por ganância.
Hoota se posiciona para lutar e diz que já sabia que esse dia chegaria, mesmo ele não querendo. O destino não está a seu favor, e em um tom arrogante ele manda Tai-san cair dentro e vir com tudo. Poucos momentos depois, vemos um choque de ataques entre lanças e espadas. Enquanto a luta rolava, estavam faltando pouco tempo para o retorno à Terra, mas Tai-san prosseguia com calma na batalha. O Lord Goblin percebe que sua diferença de força contra Tai-san é absurda, e nem mesmo dando o seu melhor ele é capaz de derrotar nosso herói. Tai-san, o desprezando na cara dura, pergunta se ele está desistindo logo agora. O que parece enfurecer o Lorde, que diz que não está desistindo e empurra Tai-san para longe. Ele fala que não importa se não há chance dele vencer, pois mesmo assim ele vai continuar a lutar até o fim para que seus últimos momentos sejam gloriosos. E acatando as expectativas do Lord Goblin, Tai-san diz que vai ir com tudo dessa vez, e após um forte tremor que balança toda a sala, vemos uma cena chocante do Lord Goblin que foi arremessado contra a parede do salão. E já derrotado ele dizia que não esperava ser forçado até esse ponto, mas ainda assim foi muito agradável. Ele então entrega sua arma a Tai-san e o chamando de guerreiro, ele diz para que prossiga. Seu item era uma lança de arremesso com ataque de 10, e o sistema logo avisa que Hoota foi derrotado. Com isso feito, Tai-san recebe o título de regicida, que fornece a ele status bônus sempre que enfrentar um Lorde ou Rei de uma tribo, e ele segue para seu próximo destino. Mais tarde, ele volta a se encontrar com Lilith e aprende o feitiço de ocultação que ele tanto queria. Depois de aprender a magia, é a hora de se encontrar com o velhote da loja, que pergunta o porquê de Tai-san ter torrado metade da sua fortuna somente com poções. Mas Tai-san fala que todas elas serão bem úteis. Com o inventário cheio de recursos, nosso protagonista vai para o próximo andar e nesse meio tempo vemos que ele está equipado com a recompensa do 9º andar, uma bota de velocidade. Ela dá 7 de defesa, 5 de agilidade, 10% de aumento de velocidade de movimento e 5% em velocidade de ação. Em sua mão está outra recompensa do 9º andar, a espada da luz gélida, com um incrível ataque de 11, e Tai-san diz que já era hora de trocar de arma. Do lado de fora, ele podia ver uma paisagem nova e fala que finalmente chegou ao 10º andar. E agora, frente àquele lugar estranhamente plano e calmo, a jornada de Tai-san continuaria. O fantasminha fala que está faltando pouco para o fim, e pergunta a Tai-san se está lembrando de sua missão. Tai-san fala que se lembra bem, pois é uma missão para matar o monstro que mandou o fantasminha ir jogar no Vasco no 10º andar. Ouvindo aquilo, o fantasminha agradece a Tai-san, que fica em dúvida e pergunta o porquê do fantasminha o estar agradecendo. Mas ele diz que é por deixar para trás uma prova da sua existência com Tai-san. O fantasminha comenta que seu mundo já foi destruído, e ele está morto, então para ele já acabou tudo e deixar uma prova de sua existência para trazer a seu dever. E ele diz ser uma pena ele não ter conseguido ensinar a Tai-san a segunda técnica, mas ele fala que Tai-san é capaz e pode aprendê-la sozinho. Ele fala que queria se despedir enquanto ainda tem tempo, antes que seja tarde demais, e ele fala que esse tempo com Tai-san foi muito bom, e Tai-san fala que ninguém sabe como tudo vai acabar, então depois ele dará uma resposta. Andando pelo 10º andar, Tai-san encontra o primeiro inimigo, que é um ogro com um corpo gigante e musculoso. Mesmo que ele esteja correndo desenfreadamente, Tai-san, ao usar um simples ataque, é capaz de derrotá-lo. Ele chega até uma das construções do andar, onde parece ter encontrado a sala secreta. Desta vez, na sala secreta, vemos uma decoração um pouco diferente na parede, um esqueleto. Tai-san está repetidamente usando sua habilidade de remoção de armadilhas sem parar. O fantasminha fala que nosso protagonista tem força suficiente para arrebentar esse bloco de concreto, mas mesmo assim, ele ainda está melhorando suas proficiências. O que deixa o fantasminha curioso é porque Tai-san de repente está enrolando. Após um tempo usando a habilidade de remoção, Tai-san passa no teste e recebe como recompensa um anel azul que estava em posse do esqueleto. Seu efeito concede 10 pontos a mais em mana. Com o item da sala secreta em mãos, Tai-san vai até a entrada do salão do boss, onde o fantasminha fala que finalmente é hora de matar o chefe. Ele também diz que ao passar por essa porta, ele irá encontrar o cara que o matou, e depois que ele morrer, a missão acaba. Tai-san, ouvindo isso, tira do seu inventário o pergaminho de gravura e a runa de Marnius.
Ele então usa ambos os itens em sua espada da luz gélida, que ainda permanece com seus 11 de dano, mas agora conta com o atributo de raio. Ao golpear o inimigo, tem a pequena chance de causar lentidão no alvo. Com isso feito, Tai-san pergunta ao fantasminha se sua existência está relacionada ao labirinto. Ele responde positivamente, pois é uma existência morta e agora está vinculado a seu túmulo. Nesse momento, ele só está perambulando por aí porque Tai-san aceitou a missão, mas sua existência base ainda permanece a mesma. Tai-san confirma que o fantasminha está ligado a ele por causa da missão. Enquanto a missão não tiver sido completa, ele permanecerá junto a ele. Tai-san pergunta qual vínculo será maior, o com o labirinto ou com ele. O fantasminha ainda permanece em dúvida sobre o que Tai-san queria dizer com isso, mas inesperadamente, uma rachadura no tempo e espaço se abre bem à sua frente. A fenda leva para um lugar já conhecido por nós, a Terra. Com isso, o sistema diz que os dias até o retorno à Terra são zeros. Vendo aquilo na sua frente, o fantasminha se pergunta que merda é essa. Antes que haja qualquer resposta de Tai-san, ambos são sugados de volta para a Terra. Estamos agora de volta na cidade que vimos no começo da obra, e agora ela está severamente danificada por causa dos monstros. Deitado no chão, Tai-san percebe que está de volta e sente o cheiro familiar da grama e do asfalto, bem diferentes do que é visto no labirinto. Ele percebe que está no mesmo lugar de antes de entrar no labirinto. Assustado com o lugar em que estão, o fantasminha questiona Tai-san de que lugar é esse e fala que nunca ouviu falar de um lugar como esse dentro do labirinto. Desesperado, pergunta onde estão. Ignorando as perguntas do fantasminha, Tai-san vai até uma loja de conveniência próxima que está abandonada e completamente destruída. Ao entrar, sente um forte cheiro de comidas estragadas. Ele já estava esperando isso, pois o tempo que ele passou na torre foi por volta de 3 meses, e para ele está claro que vai ter que levar desse lugar. Ele pega em suas mãos latas de comida enlatada. Após abrir uma das latas, ele puxa sua espada do inventário e a usa como uma frigideira, acendendo uma bola de fogo para usar como se fosse um fogão. O fantasminha, vendo essa cena de Tai-san se deliciando com um pedaço de presunto, pergunta se era mesmo necessário cozinhar na espada. Tai-san explica algumas coisas sobre as coisas do labirinto e fala que elas pertencem ao labirinto, mas quando retornam à Terra, eles os trazem como itens. Assim, pela lógica do sistema, os itens dos jogadores têm prioridade. Enquanto ele pensava, o fantasminha está maravilhado com as estruturas do mundo de Tai-san. Ao sair da loja, Tai-san fala que não tinha certeza se seu plano iria dar certo, já que o fantasminha é um ser vivo e não um item. Mas o fantasminha pede para deixar isso de lado e pergunta o que é aquilo, referindo-se aos carros que ele viu por todo o caminho. Tai-san explica que é um tipo de carruagem sem cavalos. O fantasminha também estava curioso sobre os prédios e se eram da igreja ou algo assim, mas Tai-san fala que são só moradias normais. Mudando um pouco de alvo, Tai-san pergunta ao fantasminha se ele sabe o que é aquilo e aponta para uma gigantesca fenda espacial sobre a cidade. Confuso, o fantasminha pergunta o que é aquilo, e Tai-san responde que aquilo é a razão dele ter entrado no labirinto. Até agora, as criaturas que saem daquele lugar estão devastando o mundo. O fantasminha fala que sente um poder estranho vindo dele, mas para ter certeza, tem que chegar mais perto. Tai-san pensava que no momento era melhor não fazer isso. Sorrateiramente, um monstro gosmento e cheio de tentáculos se aproximou de Tai-san e o atacou pelas costas. Mas foi rapidamente interceptado no meio do caminho por um simples movimento. O fantasminha se pergunta o que é isso, mas Tai-san está na mesma situação e pergunta se o fantasminha sabe o que é aquilo. O fantasminha menciona que parece ser uma raça divina, mas está muito deformado e em uma forma bem peculiar. Então, descobrimos que isso na verdade é um externo e foi criado por alguma existência que se deu ao trabalho de criar uma coisa que nem dá para saber o que é. Mas de uma coisa o fantasminha tem certeza, isso foi criado por alguém bem poderoso, talvez até mesmo mais poderoso que o próprio Laquiratas. Ouvindo aquilo, Tai-san fala que agora compreendeu e ativa a bola de fogo, incinerando a criatura. O fantasminha pergunta se Tai-san o trouxe aqui para servir como uma enciclopédia ambulante, e Tai-san confirma, dizendo que ele tinha que servir para alguma coisa.
Mas o fantasminha ignora a brincadeira e fala que pelo menos vai conhecer um mundo novo. Após sua breve conversa, uma missão do sistema aparece, informando a missão que é chegar até a prefeitura, onde o único requisito é chegar vivo. O fantasminha diz que pelo menos falaram qual era o objetivo. Enquanto andavam pelas ruas desertas, o fantasminha faz a brilhante observação de que não há ninguém por perto. Sarcasticamente, Tai-san pergunta se ele só percebeu isso agora. Nosso protagonista pensa em quantas pessoas escolheram uma das opções para entrar no labirinto, mas também houve muitos que preferiram ficar no país e esperar escondidos pela ajuda do governo. Passando por um pobre infeliz que estava morto, Tai-san fala que é nisso que dá esperar pelo governo. O fantasminha pergunta por que Tai-san está indo tão devagar, já que com seus atributos ele já poderia ter chegado lá há muito tempo. O motivo disso é que Tai-san está à procura de uma pessoa, e o fantasminha pergunta se ele está se referindo às crianças a quem Tai-san está ensinando e dando dicas. Mas no momento não são eles que Tai-san está à procura, porque ele vai vê-los de qualquer maneira cedo ou tarde. De um beco próximo, alguém aparece usando uma armadura cinza que chama a atenção de nosso protagonista, enquanto pergunta se ele também recebeu a missão de ir para a prefeitura. A pessoa do beco se aproxima e fala que nunca viu Tai-san, perguntando se nosso protagonista é um jogador do modo fácil. A pessoa se revela sendo alguém que apareceu lá no comecinho da obra, G1, um jogador do modo difícil. Tai-san quase chorando se lembra do tempo que passou com seu amigo na sua vida passada, e após hesitar por um momento em responder, Tai-san concorda em ir com ele enquanto lembra de seus momentos com seu único amigo de sua vida passada. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Se chegaram até aqui, peço a todos que deixem um comentário com sugestões de obras para novos vídeos, e deixem um like para ajudar no engajamento. Nos vemos no próximo vídeo.